Você, por acaso, conhece pessoas que conseguem chegar ao fim do mês com dinheiro na conta e tranquilidade financeira? Não seria ótimo fazer parte dessa turma? Por mais que em um primeiro momento esse objetivo pareça inatingível, a verdade é que basta você se organizar, focar em como administrar o seu dinheiro. É claro que isso nem sempre é fácil, mas pode acreditar, dá sempre aprender a superar as dificuldades e fazer o seu salário durar mais. Assim você agiliza a conquista de grandes sonhos e um futuro mais próximo. Se você está aqui para saber como administrar o seu dinheiro, veio no lugar certo. Confira nossas dicas. Dica número 1. Gastar menos do que ganha. Para isso, você precisa aplicar a regra inviolável do mundo financeiro. Gastar menos do que se ganha. O problema é que nem sempre conseguimos garantir que isso aconteça, não é verdade? Mas essa história acaba agora, porque tudo muda com esse truque. A partir de hoje, você vai encaixar todo o seu padrão de vida um degrau abaixo da sua renda. O que isso significa na prática? Vamos supor que seu salário seja 4.000 por mês. Nesse caso, a soma dos seus gastos não deve ultrapassar um máximo de 3.600. Dessa forma, você garante que sempre sobrará pelo menos 10% da renda. Ou mais, se você desejar e for possível, é claro. Esse valor deve ser usado para realizar investimentos. Para alcançar tal feito, organização e foco são palavras-chave. Por isso, calcule as suas contas fixas e pague-as assim que o salário cair na sua conta corrente. Isso é para garantir que o dinheiro que deve ser reservado para a poupança não será gasto com outra coisa. Tire logo do seu alcance. Dica número 2. Pensar no longo prazo. Mas por que é tão importante assim poupar parte do seu salário? Pense bem. É essa quantia que vai ajudar você a realizar os seus planos em longo prazo. Lembre-se que aquisições de bens de valores altos não são imediatas. É preciso se planejar para elas. Você pode não conseguir se mudar para uma casa maior ou pagar o intercâmbio hoje, por exemplo. Mas com um esforço mais prolongado, é sim possível juntar um valor necessário. Por isso, não restam dúvidas, vale a pena adaptar as suas finanças para pensar no futuro. A organização financeira também faz você economizar. Se você não conta com uma reserva para adquirir um patrimônio, estará sempre sujeito aos juros e taxas de mercado, pagando muito mais pelo bem do que deveria, além de não conseguir ganhar preços melhores no momento da compra. Dica número 3. Traçar metas financeiras realistas. Quando o assunto é planejamento financeiro de longo prazo, é preciso traçar metas específicas. Afinal, comprar o carro dos sonhos pode nunca ser realidade se você não considerar alguns passos fundamentais, como conhecer o valor necessário, definir em quanto tempo quer juntar o dinheiro e levantar as estratégias para isso. Tudo isso transforma o que era apenas um plano em um objetivo de fato. Mas é importante que a meta seja realista, ok? Sonhar com objetivos que ultrapassam demais as suas possibilidades financeiras pode ser bem frustrante, a não ser que você faça de tudo para realizá-las. Separe seus objetivos em categorias de curto, médio e longo prazo e organize seu dinheiro de acordo com elas. Não precisa guardar todo o seu dinheiro para a compra da casa própria, por exemplo, pois sabemos que durante o percurso, outros desejos como viajar nas férias ou comprar um presente legal para alguém também podem ocorrer. Dica número 4. Fugir de armadilhas financeiras. Existem algumas práticas ou opções que são verdadeiras armadilhas para um orçamento saudável. Fazer empréstimos ou entrar em um financiamento, até mesmo usar o cheque especial, por exemplo, são hábitos que o colocam para pagar juros que poderiam ser evitados. Além disso, é importante aprender a driblar desejos que podem atrapalhar o seu planejamento financeiro. Trocar de carro antes do tempo, por exemplo, pode desequilibrar as suas finanças. O segredo é criar o hábito de priorizar descontos. Praticamente tudo pode sofrer uma redução no seu valor final, basta ser persistente durante as negociações. Por mais ínfimo que pareça, qualquer abatimento faz uma enorme diferença no final. A dica número 5 é resistir às compras por impulso. A compra por impulso é um dos principais fatores que atrapalham quem quer aprender a administrar o dinheiro. Aqui não tem jeito, é preciso se controlar. Uma boa dica nesse sentido é planejar as compras e sempre esperar alguns dias antes de efetivamente adquirir o que você está desejando. Será que aquele novo acessório para o carro é mesmo necessário? Você pesquisou os custos, procurou pela melhor opção e tem certeza de que não vai se arrepender pela compra? Deixar passar 2 ou 3 dias antes de fechar o negócio é uma ótima maneira de saber aquilo que realmente é importante para você, ou se seria somente mais um gasto impulsivo. A dica número 6 é registrar todos os custos. Anotar os custos é a melhor estratégia para acompanhar as suas finanças e controlar o seu dinheiro. E é bem fácil fazer isso usando aplicativos de gestão financeira, viu?
Registrando a sua renda e todas as suas despesas mensais nesse tipo de ferramenta, você consegue avaliar as movimentações por categoria com apenas 1 ou 2 cliques. Algumas sugestões são Guia Bolso, Mobius e Organize. Há ainda os bancos digitais, que embora não tenham agências físicas e diversos serviços que os bancos tradicionais oferecem, também não cobram tarifas e podem ser uma boa escolha para você. Dica número 7. Controlar os gastos variáveis. Os gastos variáveis são uma ótima fonte de economia, já que é perfeitamente possível reduzir os valores de água, energia elétrica, plano de assinatura e faturas de cartão. Vamos falar sobre energia elétrica, pois ela contém uma fatia considerável de impostos e encargos embutidos que merecem ser reduzidas ao máximo. Você pode economizar na energia ao apagar as luzes quando sair dos cômodos, investir na iluminação natural, usar lâmpadas de LED, utilizar ventiladores em vez de ar-condicionado, reduzir a temperatura do chuveiro elétrico, em dias de calor, é claro, e tirar eletrônicos da tomada quando não estão em uso. Os serviços por assinatura também podem ser revistos e renegociados. Tire um tempo da sua agenda para entrar em contato com empresas de telefonia, internet e TV a cabo para conseguir os melhores preços ou cancelar alguns serviços desnecessários. Dica número 8. Reservar dinheiro para gastos anuais. É natural que muita gente considere somente os gastos mensais, porém, quando chega o final do ano, surgem outras demandas como IPTU, IPVA, seguro de vida e seguro alto. Por isso, é importante fazer um planejamento para pagar todas essas contas de uma vez. Some todas, divida o total em 12 vezes e reserve uma quantia mensal para cobrir esses gastos. Dica número 9. Comparar preços. Graças a ferramentas presentes na internet, é muito prático comparar preços de produtos e serviços. Portanto, antes de comprar algo, compare o seu valor em outras lojas e sites. Itens com valores acima de R$100 costumam ter uma diferença entre 20% a 30%. Dessa forma, você faz compras poupando uma quantia significativa sem comprometer seu orçamento. Dica número 10. Aprender sobre educação financeira. Qualquer que seja a área, o conhecimento vai sempre gerar um valor incalculável. Pensando nisso, que tal acompanhar publicações sobre educação financeira? Aproveite as dicas de especialistas e estudiosos no seu dia a dia. Atualmente a internet tem democratizado cada vez mais o conhecimento. Logo, se você acha que está sem tempo, pode ouvir podcasts enquanto se desloca para o trabalho, por exemplo. Caso você ainda goste de ter a sua própria biblioteca, pode adquirir também livros sobre o assunto e até mesmo fazer cursos de finanças pessoais. Dica número 11. Estudar investimentos. Quem aprende a administrar o seu dinheiro, descobre que são diversas as alternativas de investimentos para poder qualquer quantia render. E por mais que muitos brasileiros ainda estejam presos à poupança, saiba que é possível obter maiores rendimentos em outras opções tão seguras quanto a caderneta. Portanto, estude e aprenda como construir aos poucos sua carteira de investimentos, mesclando opções mais conservadoras com aquelas mais arrojadas, mas só quando você se sentir seguro, é claro. Dica número 12. Comprar bens duráveis. Ir a um bom restaurante, viajar para uma cidade bacana e ter roupas de marcas famosas são experiências interessantes. Mas já parou para pensar que esses gastos não compõem seu patrimônio? O ideal é investir em bens duráveis, que além de serem seus por muito tempo, ainda podem ser usados como fonte de renda. Comprar um carro, uma casa ou um sítio, por exemplo, é uma escolha melhor do que gastar todo o seu salário em itens supérfluos. Mas lembre-se de que pagar juros por isso não é ideal. Dica número 13. Fugir de compras a prazo. O mercado já percebeu que a possibilidade de parcelamento atrai consumidores que, muitas vezes, pensam apenas no valor da parcela e nunca no quanto já estão devendo no cartão de crédito ou nos créditos oferecidos pela loja. Portanto, não seja mais um a cair nessa armadilha e evite a todo custo compras a prazo. Se a sua organização financeira estiver em dia, até mesmo aqueles gastos imprevistos podem ser pagos à vista, sem necessidade de carregar dívidas de um mês para o outro. Dica número 14. Praticar a economia compartilhada. Outra novidade que a tecnologia e a modernidade trouxeram e que pode ser muito útil é a economia compartilhada. Com ela, você não só diminui os seus gastos, como também pode fazer uma renda extra. Em linhas gerais, a economia compartilhada é baseada na troca de compartilhamento de acesso a produtos, serviços e conhecimento. Tudo isso, é claro, com uma ajudinha das plataformas digitais. Alguns dos exemplos famosos são Waze, Airbnb e a Netflix. Mas você pode utilizar tal prática na sua vida para garantir uma reserva financeira? Vai viajar de carro e tem algum lugar sobrando? Ofereça uma carona na BlaBlaCar, um aplicativo francês de carona que tem conquistado a cabeça dos brasileiros. Dessa maneira, você recebe uma ajuda para arcar com o combustível e pedágio. E o caroneiro também economiza. Você ainda pode oferecer carona para o trabalho, por exemplo, fazendo uso do aplicativo Waze Carpool. Tem um quarto sobrando na sua casa? Alugue-o no Airbnb. E aproveite para fazer uma renda extra. Enfim, há milhares de possibilidades que podem facilitar a sua vida e ajudar a economizar dinheiro, que pode ser utilizado para novos investimentos. A dica número 15.
é usar o cartão de crédito com sabedoria. Embora o cartão de crédito seja apresentado como um vilão, não vamos falar para você evitá-lo a todo custo, mas sim aprender a usá-lo. Quando utilizado de forma consciente, ele pode ser um aliado para administrar o seu dinheiro e ainda garantir algumas economias. Tenha bom senso e não ceda à tentação de gastar sem se preocupar com o dia de amanhã, pois uma hora ele chega e uma fatura fora da realidade financeira pode estragar todos os seus planos. Em hipótese alguma, atrase o pagamento ou pague apenas o mínimo, uma vez que os juros aplicados pelas operadoras são altíssimos. A dica número 16 é fazer uma reserva de emergência. Pode até parecer uma história repetida, mas vale a pena ter atenção especial com a reserva de emergência. Isso porque ela serve como base de toda a sua organização financeira. A reserva servirá para você lidar com os imprevistos sem precisar tirar das contas mensais ou do valor já destinado a um compromisso em busca da melhora da qualidade de vida. Pense bem, se agora acontece um problema estrutural em sua casa que precise ser resolvido com urgência, de onde viria o dinheiro? Provavelmente do cartão de crédito, certo? O principal problema é que a maioria das pessoas gasta no crédito sem considerar que esse será mais uma dívida no dia dos pagamentos e esse é o primeiro passo para o descontrole financeiro. Conforme a análise de situações anteriores, coloque na ponta do lápis quanto seria uma quantia suficiente para lidar com imprevistos sem se comprometer e estipule valores mensais para economizar até juntá-la. Dessa forma, além de garantir a melhor administração do cartão de crédito e dos gastos de maneira geral, fica mais simples aprender a forma que mais funciona em sua vida para honrar compromissos mensais financeiros. Para finalizar esse vídeo, eu gostaria de falar sobre metas. Estabelecer metas além da reserva financeira se transforma em um verdadeiro divisor de águas na hora de ver com clareza onde vai o seu dinheiro. É fundamental que, além de economizar, você aprenda a fazer uma projeção geral de cada valor que entra e sai mensalmente. Faça isso e depois de detalhar minuciosamente os gastos do dia a dia e veja como essa organização pode ajudar a ter uma vida financeira mais tranquila. Então avalie a situação ao longo dos anos e crie metas realistas que o motivem a manter essa organização. Afinal de contas, é até fácil se manter disciplinado por alguns meses, mas com o passar do tempo, somente uma visão estratégica do que deseja é o que faz a diferença significativa nas decisões do dia a dia. Esses 16 truques são grandes estratégias para você saber como administrar o seu dinheiro da melhor forma possível. Por mais que colocar tudo isso em prática possa não ser tão simples no início, os resultados valem a pena. Eu já testei e fez toda a diferença na minha vida financeira. Quer continuar se aprimorando sobre o assunto para mudar sua forma de lidar com o dinheiro? Curta e inscreva-se no canal para ver mais vídeos como este.